Olá, crianças, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Continua o recadinho, continua valendo, fique em casa para preservar vocês, seus familiares e outras pessoas desconhecidas, tá? Vamos para a minha segunda aula do segundo bimestre. Na aula de hoje nós vamos aqui ver modelos atômicos, tipos de substâncias e misturas. Com isso eu quero que vocês consigam investigar os diferentes tipos de modelos atômicos. Lembrando que modelo atômico, eles vão sendo melhorados com o tempo e vão... um modelo antigo vai sendo substituído por um outro. Assim como tem modelos de casa, modelo de carro, né? Mas mesmo assim, modelos de casa, né? Uma casa dos anos 50 é diferente de uma casa de hoje, né? Então, modelo de celular, tá? Então, tudo isso serve de comparação para os modelos atômicos, tá? Eu tenho um modelo antigo, surge um outro novo, o antigo ele deixa de ser usado, passa a ser usado o novo, tá bom? E é claro, né, para fazer uma comparação com nossas vidas, o modelo novo, né, ele tem melhorias com relação ao antigo, por isso que ele passa a ser usado, beleza, crianças? Tá? E também aqui, vocês vão investigar os diferentes tipos de modelos atômicos e reconhecer tipos de substâncias e diferenciar também das misturas. Nós vamos ver tudo isso na aula de hoje, tá bom, crianças? Então, aí com o caderninho do aluno, a apostilinha, tá? Eu tenho aqui a atividade 3, deixa eu voltar aqui, atividade 3 que eu adaptei aí da página 42. Aí, crianças, eu não vou passar esse vídeo já está aqui, se vou soltar ele aqui um pouquinho, vocês, é interessante que vocês venham aqui, e assistam a esse vídeo que ele vai falar bonitinho de átomo, o que compõe, o que não compõe. É legal para que vocês tenham... A verdade é que um elétron, você não pode saber exatamente seu momento e local em um determinado ponto no tempo. Tudo que você sabe é uma distribuição de probabilidade de onde ele pode estar. E o descreveram assim: o preto é uma maior probabilidade. Então você tem uma maior propensão aí, de encontrar um crianças, elétron tá? aqui do que aqui. Mas o elétron poderia estar em qualquer lugar. Então ele poderia estar aqui, mesmo que esteja completamente em branco, com uma... Então, crianças, eu quero que vocês, aí com calma, assistam a esse vídeo, que vai falar justamente da parte dos modelos atômicos, de que compõem os átomos, tá? Tá certo? Então eu vou deixar que vocês façam isso e depois, com base nisso, vocês façam depois uma pesquisinha e façam essa atividade aqui, a 3A. Tá bom? Tá? Então assistam o vídeo. Ou se você não quiser procurar, se você não quiser assistir o vídeo e já quiser procurar direto, tá bom, na internet, as informações desses modelos atômicos, né? Aí você pode estar fazendo isso. Eu quero tudo isso no caderno, tá bom, crianças? Tá? Agora, baseado também nesses modelos atômicos propostos por esses cientistas, eu tenho uma simulação aqui, simulação para estar mostrando para vocês o modelo de Thomson e o modelo de Rutherford, tá? Então vou aqui passar para a simulação. Crianças, aqui então eu tenho uma simulação falando de o átomo de Thomson, ele é parecido com o pudim de passas. Mas, crianças, o pudim de passas, eu acho que não tem ninguém aqui que é da Inglaterra, vocês dificilmente saberão o que são, né? O que é um pudim de passas. Mas, para dar uma brasileirada, assim, seria uma coisa mais parecida com, vamos dizer, um brigadeiro. Tá certo? O brigadeiro, ele não tem aquela massa de leite condensado que a mamãe faz, ou vocês também podem estar fazendo, e depois não é passado pelo chocolate granulado. Então é muito parecido com isso, tá? Para fazer pudim de passas, acho que ninguém teve contato com isso. Então seria mais ou menos isso, tá bom? A massa do brigadeiro e passado pelo chocolate granulado. Aí, no caso, a massa do brigadeiro são as partículas positivas. Tá aqui,
tudo positivo. E o chocolate granulado seriam as partículas negativas, que ficariam grudadas aqui na parte externa. Tá bom, crianças? É uma pequena comparação aí para vocês visualizarem isso. Bom, então, para Thomson, vou ligar aqui, ó, o nosso emissor de ondas, partículas alfa, melhor dizendo. A gente percebe aqui que as partículas passam, né, por essa massa positiva e os elétrons, e não tem nenhuma interação. Elas passam retas e continuam retas, tá certo? Tá? Então, o modelo de Thomson, que é chamado pudim de passas, ou brigadeiro agora pra gente, tá? Ele começou a tratar de cargas elétricas, mas não foi tão profundamente assim. Tá certo? Não se aprofundou, então ele ficou meio que mal explicado, tá? E essa mal explicação, ela foi o quê? Ela foi explicada, tá bom? Pelo modelo atômico de Rutherford, que eu vou colocar aqui para vocês, ó, simulação. Então aqui, crianças, ó, eu tenho aqui no meu centro uma partícula, um átomo que tem determinada quantidade de prótons e determinada quantidade de nêutrons. Como que eu sei isso, professor? É só você verificar aqui do lado direito do meu simulador que tem. E aqui, crianças, ó, eu posso estar brincando, tá? Com isso daqui, ó, posso aumentar o tamanho, ó, colocando mais números de prótons e mais números de nêutrons. Olha o tamanho, meu átomo aumenta de tamanho. E se eu diminuir o número de prótons, diminuir o número de nêutrons, o meu átomo também diminui de tamanho, tá certo? Tá? E aí o que acontece? Tá? Eu vou emitir as partículas alfa. As partículas alfa estão representadas aqui em cima, aqui, ó. Partícula alfa, ela é formada por nêutron e próton. Bom, voltando à parte essencial do átomo. O elétron tem carga negativa. O próton tem carga positiva e o nêutron tem carga neutra. Então, se eu junto uma coisa que é neutra com uma coisa que é positiva, então a partícula alfa ela é positiva, tá bom? E aí o que acontece aqui, tá? Quando eu emitir partículas alfa, e eu vou emitir na direção aqui do meu átomo, tá bom? O que acontece? Vai acontecer o seguinte, se essa partícula ela chegar muito próxima daqui, vocês estão vendo aqui que no caso aqui o núcleo, né? Aqui está mais representando o núcleo do meu átomo. Ele é formado por positivo e o próton e o nêutron, positivo e carga neutra. Então o que acontece se chegar aqui? Aqui, ó, vocês estão percebendo que de vez em quando, ó, vocês estão vendo que de vez em quando aqui, ó, e você pode falar, onde estão os elétrons, professor? Você pode ver aqui, ó, aqui vai passar o elétron, ó. Aí passou o elétron, porque o elétron gira ao redor do núcleo, ó. Aqui vai passar o elétron novamente. Então, crianças, os elétrons não estão representados aqui, tá certo? Tá? Só está representado o núcleo, tá bom? Desse meu átomo aqui, que está descrito aqui do lado direito aqui da tela, tá bom, crianças? Então, o que vai acontecer? Quando eu emitir partículas alfa, que são carregadas positivamente, quando ela perceber a interação com a outra partícula, ou as outras partículas positivas que estão aqui no núcleo desse meu átomo, vai acontecer o seguinte, quando eu tenho positivo com positivo, dá atração ou repulsão? Exatamente isso. Quando eu tenho cargas iguais, eu tenho repulsão, afastamento. E é isso que Rutherford percebeu. E aí depois, de acordo com o vídeo e a pesquisa que vocês vão fazer, ele chegou a determinadas conclusões aí, tá? Com relação ao núcleo do átomo, que o núcleo ele é formado por prótons e nêutrons e ele é uma estrutura muito pequena e maciça. Tá certo? Por quê? Porque as partículas não conseguem passar
por ele, elas são repelidas ou elas têm a sua trajetória alterada. E é isso que a gente vai observar agora nessa simulação, tá? Lembrando que os elétrons, aqui ó, os elétrons fazem parte desse átomo, aqui vai passar o meu elétron. Professor, mas só tem um elétron? Não, quando a gente observar a parte do vídeo e da teoria, tá? Vocês vão entender que o quê? Que a quantidade de prótons que eu tenho, 33, eu tenho, por um átomo neutro, 30 a 33 elétrons também. Eu tenho a mesma quantidade, tá? Então, se aqui fosse 10 prótons, eu teria 10 elétrons passando por aqui, tá? Mas, professor, por que não dá para ver eles? Porque eles têm uma área muito maior do que o núcleo. O núcleo é muito pequenininho em relação ao tamanho do átomo. Então, a gente só está conseguindo ver aqui, ó, só esse um elétron que está passando aqui. Os outros 32 estão muito mais afastados aqui e seria difícil a gente estar visualizando isso numa imagem. Principalmente por quê? Porque nós estamos interessados no núcleo, que é bem pequenininho em relação ao tamanho do átomo. Vou ligar aqui o meu disparador de partículas alfa e vamos ver o que acontece com a interação delas com esse átomo formado por 33 prótons e 48 nêutrons. Vamos lá, crianças. Ó, vocês estão vendo aqui as partículas alfa e o que acontece? Ó, olha aqui que interessante aqui, ó. Quando a partícula vem próxima ali, ó, ela sofre o afastamento, a repulsão dos prótons que estão no núcleo desse átomo e altera a trajetória da minha partícula alfa. E é isso que Rutherford percebeu, tá bom, tá? Que as partículas alfa tinham a sua trajetória interrompida e ele foi investigar isso, foi em virtude disso. Então, se a partícula alfa ela sofre uma repulsão, um afastamento aqui, tá? Eu tenho, a consequência disso é que eu tenho uma partícula da mesma carga lá no núcleo do meu átomo. Então, como vocês podem perceber aqui, crianças, tudo que está chegando bem próximo aqui do meu átomo, que tem partículas, não, né? Prótons, ele faz a repulsão na partícula alfa, né? E foi isso uma das conclusões de Rutherford, tá? Que o núcleo do átomo é formado por prótons e nêutrons e eu tenho uma carga positiva aqui para o meu núcleo, tá? E ele chegou a essa conclusão observando o comportamento das partículas alfa em relação ao núcleo do átomo. Tá bom, crianças? Beleza? Vamos voltar então aqui para a nossa atividade, tá? Então aqui, crianças, ó, uma coisa muito importante é o seguinte, ó, a gente não pode confundir átomos com moléculas. Átomos, vocês vão ver que os átomos vão ser isolados e quando eles se juntam, formam uma molécula, tá? Então, muito importante vocês não confundirem átomos com moléculas. Então, moléculas são formadas por átomos e não o contrário, tá? Repetindo, moléculas são formadas por átomos, tá? Em seguida aqui, crianças, nós temos aqui a diferenciação de substância pura simples. A substância pura simples, ela vai ser formada por apenas um único tipo de elemento químico. Aqui dá para perceber facilmente pela cor, né? Então aqui você percebe aqui que eu tenho 3 átomos da mesma cor, que teoricamente seriam 3 átomos de um mesmo elemento químico. Tá bom, crianças? Quando eu tenho, então, o mesmo elemento químico, eu falo que a minha substância é simples, tá? Tá bom? Baixando mais um pouquinho, eu tenho a substância chamada composta, tá? E aqui, vocês já podem perceber aqui, crianças, que eu vou ter elementos químicos diferentes na mesma molécula. Quando eu tiver isso, eu tenho a minha chamada substância pura composta, tá bom? Bom, em seguida aqui, ó, nós temos as misturas, tá? Então, misturas, elas são formadas por vários tipos de moléculas ou átomos também, tá? Então, aqui, ó, vocês podem perceber que, bom, cada cor está representando um elemento químico e vocês podem perceber aqui que eu tenho
tá? Uma mistura de várias substâncias, tanto aqui no ar quanto na água e na areia. Tá? Água mais areia, ó. Nós temos tudo isso daqui, ó. Então, nós temos... Ah, professor, mas o que é homogênea e heterogênea? Aqui, ó, como o ar, as substâncias são gasosas, né? A gente não consegue diferenciar elas, tá bom? Olhando apenas para o ar, tá bom, crianças? E aqui, ó, heterogênea é quando eu consigo diferenciar as substâncias que estão misturadas, né? Então, água e areia. A gente, depois de misturado, a gente vai perceber que a areia, ela vai para baixo e a água vai ficar por cima, tá bom? Então, é só apenas uma diferenciação entre homogênea e heterogênea. Isso a gente já viu, tá? No ano passado, no primeiro colegial. Tá bom? Bom, passado isso então, crianças, eu quero que vocês finalizem a minha aula com essas duas atividades aqui, ó. A 3B, eu quero que vocês definam substância pura, substância simples, substância composta e mistura, tá bom? Tá com a teoria logo acima aí. Dê exemplos, isso é interessante, ó. Dê exemplos utilizando a representação do modelo de Dalton. O modelo de Dalton seria esse modelo aqui usando as esferas, as bolinhas, como queiram. Tá bom? Tá? Eu quero que vocês definam e deem exemplo, tá bom? Usando essas bolinhas ou essas esferas, tá bom? Na 3C, eu quero que vocês observem essa quantidade aqui de moléculas e respondam aqui os itens aqui, ó, né? Tá bom? Quantos átomos a gente tem no total? Para saber isso, eu tenho que contar cada esfera. Aqui, ó, bem cuidadoso. Todas, sem exceção. Quantas moléculas? Tá? Aí eu venho aqui contando tudo que está juntinho. Isso aqui é uma molécula, ó. A esfera preta, a branca e outra preta. Professor, por que essa aqui do lado não está junto? Está separado. Quando estiver separado, não é a mesma molécula. Então você conta separado. Então tome cuidado com isso. Tá? Aí vocês vão colocar isso, ó, quantas substâncias diferentes existem no sistema. Então você vai ver, contar aqui, ó, por exemplo, ó, essa substância, ela é igual a essa? Não, professor, aqui eu tenho duas esferas vermelhas e aqui eu tenho uma branca e duas pretas. Não é a mesma coisa. Então vocês vão contar tudo separadinho aqui. Quantos elementos químicos diferentes? Esse aqui já é mais fácil, porque dá para saber pela cor, tá? Então você vai ver aqui as várias cores e também os formatos. Então, por exemplo, ó, tá vendo aqui essa esfera preta? Tem outra esfera preta aqui, mas ela é de um tamanho diferente. Se ela é de um tamanho diferente, é um outro elemento químico, tá? Então, aqui você consegue diferenciar pela cor, mas também diferenciem pelo tamanho da sua esfera, da sua bolinha, tá bom? Então tome cuidado na hora de fazer isso. E aqui, ó, mesmo esquema que vocês já sabem, enviar para o meu e-mail, colocando no assunto atividade 17/6, seu nome e série, tá bom, crianças? Então, aguardo a atividade, tá bom? Tá bom, no decorrer dessas semanas, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem em casa